Vamos à palavra de hoje. Você abre a sua Bíblia em Carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos ler versículo 16 e 17. Então eu vou ler. Preste bastante atenção. Olha, você está aqui, saiu da sua casa, veio buscar a Deus. Então é muito importante esse momento. O melhor momento da nossa vida é quando a palavra é ministrada, porque a palavra ela é espírito e ela penetra lá no nosso espírito e ela revela a verdade. Então Deus nos dá entendimento quando a palavra chega a nós. A palavra é a coisa mais importante que tudo, meu irmão, né? Então não fique assim ansioso, eu quero uma vitória, eu quero uma bênção. Não, esqueça um pouquinho essas coisas. Tenha um coração assim: Senhor, eu quero ter revelação da verdade, revelação do Evangelho, né? O Evangelho é o poder de Deus. Nós vamos ler isso aqui, tá? Então não fica com a tua mente assim: ai, eu estou com um problema, eu quero isso. Não, esquece, desliga um pouquinho dessa coisa natural, para você receber a palavra com um coração bom, com uma mente boa, amém? Então vamos ler Romanos 1, 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé, ou por fé. Vou ler de novo, tudo de novo. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Então o que é o poder de Deus para a salvação? É o Evangelho, né? Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então a pessoa precisa crer, tem fé nisso. Então ele fala assim: primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus, veja bem, a justiça de Deus, não do homem, se revela onde? No Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo. Como que o justo vai viver? E quem é o justo? Ele vai viver pela fé. Vamos orar. Então Paulo fala: eu não me envergonho do Evangelho. O Evangelho são as boas notícias. O Evangelho não tem má notícia, são as boas novas de grande alegria. Quando ali em Lucas capítulo 1, 2, quando aqueles anjos aparecem para os pastores, eles falam: trago boas novas de grande alegria, que nasceu o Cristo, o Senhor, o Salvador. Isso é o Evangelho, é uma boa notícia que chega a nós, uma boa notícia de grande alegria. Então eu preciso saber, cavocar, pesquisar, entender o que ele está querendo dizer. Não é uma má notícia o Evangelho. Hoje em dia a gente vê muitas pessoas que falam que estão pregando o Evangelho, mas elas estão pregando má notícia, estão pregando peso, estão pregando lei. Não é o Evangelho que elas estão pregando. Elas estão pregando escravidão na vida de muitas pessoas. Continua. Então ele fala assim: esse Evangelho é o poder de Deus para quê? Para a salvação. Então o que é essa salvação? É ser tirado da destruição, é ser tirado do apodrecimento, é ser tirado da condenação eterna. Então o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de quem? Daquele que acredita no Evangelho. E depois ele fala: primeiro do judeu e também do grego. Agora, visto que a justiça de Deus, aonde eu vou conhecer a justiça de Deus? Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo, é isso que nós vamos falar. O justo, ele vai viverá pela fé. Então marca isso, guarda isso na tua mente. Agora, quem é o justo? O que Paulo tem em mente quando ele fala o justo? Ele tem na mente dele uma revelação da verdade. Quando ele fala que o justo vai viver pela fé,
Ele sabe quem é o justo. Ele não está soltando uma palavra no ar sem conhecimento. Ele sabe quem é o justo. Esse justo só tem um meio de vida. Ele vai viver pela fé. Então, quem é o justo? E como é que a pessoa consegue ser justa? Entende isso? Na nossa ótica, a gente vai pensar assim: olha, aquele ali não falou um palavrão, olha, aquela irmã está com uma roupa assim, ó. Aquele irmão está daquele jeito, essa pessoa é justa, né? Olha, aquele fez boas coisas, deu oferta, deu dinheiro, fez caridade, essa pessoa é justa. A nossa forma de ver justiça é baseado no bom comportamento, na boa aparência, naquilo que o homem possa fazer de bom, né? Então nós vamos achar que essa pessoa é justa pela boa coisa que ela fez, né? Pelo bom comportamento que ela teve. Então nós temos que fazer boas coisas, temos que ter um bom comportamento, temos que viver equilibradamente, temos que ser assim. Mas não é isso que torna o homem justo, não é a obra que torna o homem justo, não é as coisas que eu faço que me torna justo diante de Deus, não é as minhas boas obras, ou se eu ofertei, ou se eu me santifiquei, que me torna justo diante de Deus. Nenhum homem é capaz, por boas obras, ser justo aos olhos de Deus. Por quê? Porque a exigência de Deus, nenhum homem pode cumprir. Por isso que Jesus Cristo veio ao mundo, Ele foi o único capaz de cumprir a lei, de cumprir a verdadeira exigência de Deus. Nenhum outro homem por boas obras é capaz de cumprir. Então nós chegamos a uma conclusão: ninguém consegue ser justo por boas obras, ninguém é justificado por um bom comportamento. Isso nós temos que produzir. Ninguém é justificado por alguma oferta ou dízimo que deu, ou algum jejum que fez. Nenhuma obra que o homem venha praticar ou produzir o justifica diante de Deus. Você aceita isso? Não torna, o teu melhor não torna você justo diante de Deus. Você pode fazer muitas coisas boas, ser louvado pelos homens, mas o melhor que você faça quando chega diante de Deus, a fonte dele é um homem na carne, ele chega manchado diante de Deus. A nossa melhor santidade não cumpre a justiça de Deus, porque ela é defeituosa, ela chega manchada diante de Deus. Então o nosso melhor, o melhor que eu possa produzir, e alguém chega para mim e fala: olha, essa pessoa é um santo mesmo, esse é um verdadeiro crente, na ótica humana, mas quando o melhor que eu produzir chega diante de Deus, chega deficiente, porque a fonte dele é um homem na carne, preso a um corpo, e chega contaminado. A nossa melhor oferta chega contaminada diante de Deus, não nos justifica. Então por isso que o homem não é justificado por nada do que ele faz. Ele precisa de um justificador, ele precisa de alguém que faça isso por ele, que tome o lugar dele e faça por ele o que ele não é capaz de fazer. Então vamos lá, Gálatas capítulo 2, vamos escorrer aqui o mesmo apóstolo Paulo explicando o que ele está dizendo aqui em Romanos. Então Gálatas capítulo 2, por isso que você tem que entender o que é justo, o que é ser justo, né? Você tem que entender, porque é esse justo que vai viver pela fé, é ele que crê no Evangelho realmente. Então, Gálatas capítulo 2, o que acontece na epístola aos Gálatas? Paulo pregou o Evangelho da graça de Deus, eles foram chamados na graça de Deus. Depois entraram lá os judaizantes, o pessoal da lei, e disseram assim para eles: não, só o que Cristo fez não é suficiente, vocês têm que voltar para a lei, vocês têm que praticar as obras da lei, vocês têm que se circuncidar. Só o que Cristo fez para vocês serem salvos não é suficiente. Então Paulo ele fala: admira-me que vocês estão passando depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão tem alguns que vos perturbam e querem
perverter o evangelho de Cristo. Então o que é o evangelho pervertido? É quando as pessoas são levadas a fazer coisas para ajudar o que Cristo fez na cruz, ou então coisas que se equiparam ao que Cristo fez na cruz. Anulam o que Cristo fez na cruz para tentar levar os homens às obras, para serem justificados diante de Deus. Então Paulo fala, mas ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além daquilo que nós já pregamos, que é o evangelho da graça de Deus, ele fala assim, seja maldito, seja anátema. Ainda que vier um anjo brilhando na sua frente, você tem uma visão de um anjo, fica arrepiado, né? Sapateia, né? Mas se esse anjo não pregar a obra da cruz, não falar as coisas, referência ao que Cristo fez, seja anátema, ele é um anjo falso, é uma visão falsa, é um anjo das trevas. Aceita isso? Então Paulo vai trabalhar nesse pensamento em Gálatas inteirinho. Então ele vai chegar no capítulo 2, versículo 16, onde nós queremos ler, ele fala assim, ele está explicando, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, né? E sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras de lei, nunca esqueça isso, ninguém será justificado diante de Deus. Então Paulo explica que nenhuma obra torna a pessoa justa diante de Deus, nenhuma obra da lei, nada que eu venha fazer de bom me justifica diante de Deus. Então vamos explicar, vou dar aquele mesmo exemplo simples para você. Você devia 100 mil reais, o teu credor está em cima de você, vai pôr você na cadeia porque você deve 100 mil reais e você não tem com que pagar, não tem. Então você tem uma sentença, condenado, deve, não paga, está lá, cadeia para ele. Aí vem alguém, sabe da tua condição, alguém que tem recursos para pagar, sabe da tua condição, te ama e assume o teu lugar, ele vai como se fosse você, chega lá no credor, quanto é que ele deve? 100 mil reais, está aqui os 100 mil reais, paga por você, pega toda a nota promissória, tudo que você assinou, rasga, joga fora, acabou, você não deve mais nada, e você recebe o benefício do pagamento, era você que devia, a sentença de condenação estava sobre você, você devia, mas alguém assumiu o teu lugar, pagou a tua dívida e te justificou, os benefícios do pagamento vieram todos a teu favor, o teu nome foi limpo na praça, você não deve mais nada para ninguém, mas você vai dizer assim, mas eu não fiz nada para merecer isso, eu não tinha nem condições de pagar, de fato, é verdade, mas alguém assumiu o teu lugar e pagou o que você devia e te justificou, teu nome está limpo hoje, não é porque você fez alguma coisa boa, porque alguém pagou o que você devia. Então foi isso que Cristo fez, ele assumiu o nosso lugar, o lugar de toda a humanidade, foi na cruz do Calvário, pagou o preço, tomou sobre si os nossos pecados, as maldições, as nossas iniquidades, e ali na cruz ele assumiu o lugar de toda a humanidade, e pagou o que nós devíamos, o escrito da dívida foi cravado na cruz. Então na ótica de Deus, tudo que o homem devia, o seu pecado, a sua condenação, foi cravado e pago por Jesus na cruz do Calvário, e o benefício disso é acreditado na conta do verdadeiro devedor. Então aquele que devia foi justificado, o nome dele foi limpo, ele não deve mais nada. É isso que Cristo fez por nós, assumiu o nosso lugar e pagou o que nós devíamos. Então quando eu creio em Cristo, no que ele fez, na sua obra verdadeira de redenção, me é imputada a justiça de Deus. Então quando Deus olha para mim e vê que eu creio no que Cristo fez por mim, me substituindo, então Deus me declara justo agora, porque eu criei, não porque eu fiz, mas porque eu acreditei naquilo que Cristo fez. Então eu sou justificado, assim como a pessoa assumiu o meu lugar e pagou 100 mil reais, e o benefício veio para mim, eu fui justificado da dívida. Assim quando Cristo foi na cruz, pagou o preço da minha redenção, ele me justificou, e quando eu creio nele, recebo ele como único e suficiente Salvador. Então Deus me declara
justo. Vocês estão entendendo? Então é Ele que me justifica. Quando eu creio na obra da cruz, me é tirado toda a condenação, toda a escravidão. Eu sou justificado por aquilo que Ele fez. Então, aos olhos de Deus agora, porque eu creio em Cristo, eu fui feito por Ele uma pessoa justa. O que é uma pessoa justa? Uma pessoa que não deve mais nada agora diante de Deus. Uma pessoa que o nome dela foi limpo diante de Deus pelo sangue de Jesus. Uma pessoa que agora é reconciliada com Deus, é filha de Deus, é uma nova criação. Uma pessoa perdoada, uma pessoa que agora tem acesso direto a Deus, não precisa de mais nada intermediário, porque Deus abriu um novo e vivo caminho através do sangue de Jesus. Então Deus agora me justificou, Ele me vê assim. Por isso que eu preciso entender o Evangelho e me ver como Deus me vê. Mas pastor, eu estou cheio de defeito, talvez eu tenha mais defeitos que você. Mas os meus defeitos não desfazem a justiça que vem da cruz. Deus sabe que eu vou falhar muito ainda. Ele sabe que eu estou preso num corpo de carne. Mas o que Cristo fez é tão poderoso, é tão gigantesco, que não é por minhas falhas que a justiça da cruz se desfaz. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ele me justificou e me mantém justo através daquilo que Cristo fez na cruz. O que eu fiz para merecer isso? Nada. Mas Ele fez por mim, porque eu criei nisso, eu fui justificado. Não pesa mais sobre mim condenação. Eu fui liberto da mão do diabo. A coisa que Cristo fez na cruz é tão grande, gigantesca, que nada nesse mundo pode desfazer essa justificação, nem eu. Então, agora que eu vou na presença de Deus, eu não vou assim: ó Deus, eu sou um miserável, eu sou um verme. Você entra assim na presença de Deus: Deus, eu não mereço nada, não sou digno de nada, mas eu estou na tua presença pelos méritos da cruz, pelo sangue, a minha fé está no que Cristo fez. Então quando Deus olha para mim e vê que eu entendi isso, o caminho está aberto para mim estar na presença dEle. Ele me recebe justificado. Você aceita isso? Será que você entende isso ou não? Porque na maior parte da mente do crente é assim. Aqui no mundo é assim, ó. Tudo tem um custo. Você vai comprar um feijão, tem que pagar. Você vai comprar uma roupa, tem que pagar. A lei desse mundo é o seguinte: tudo custa alguma coisa. Então a gente pensa que o nosso relacionamento com Deus é a mesma coisa. Deus está sempre me cobrando e exigindo, e se eu fizer tudo que Ele quer, ainda eu estou sempre devendo, porque eu não consigo cumprir tudo que Ele faz. Então na nossa mente, Deus me aceita mais se eu fiz mais. Não é? Você não vê isso? Você tem que dar uma grande oferta. Quanto maior a oferta, maior o seu crédito. Não, não é assim, meu. Isso não é a verdade do Evangelho. Então na nossa mente a gente acha que a base da nossa aceitação está baseado naquilo que eu fiz para Deus. Então você vê as pessoas pagando preço, se matando, fazendo um sacrifício, um montão de coisas para tentar serem mais aceitas por Deus. Porém elas querem ser aceitas por Deus por um caminho enganoso, o caminho das obras. E elas invalidam a verdadeira aceitação, que é aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Então, essa é a nossa compreensão. Quanto mais eu fizer, mais eu vou ser aceito por Deus. Não, mas na ótica de Deus é diferente. Quando eu creio no que Cristo fez, o que Cristo fez satisfez a justiça de Deus. Então quando eu creio no que Ele fez, eu sou aceito por Deus pelos méritos da obra da cruz, daquilo que Cristo fez. Esse é o caminho que foi aberto por Jesus. Vocês enxergam isso? Estão enxergando isso ou não? Não adianta eu viver debaixo de lei, de julgo, e tentar entrar na presença de Deus baseado em méritos, porque o homem não é justificado por aquilo que ele faz. Ele é justificado por aquilo que Cristo já fez por ele. É o próprio Deus que te justificou. Por isso que a fé em Cristo, você crer em Cristo como único e suficiente Salvador, é a maior coisa que um homem pode fazer. Porque a partir desse momento ele se torna um filho justificado, sem culpa, sem condenação. Não é um filho perfeito, você é capaz até de pecar, mas tem um caminho: se pecar, confessa
E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E eu não me tornei um injusto por ter pecado, porque o que ele fez é grande e nenhum pecado pode desfazer a justiça da cruz, porque existe o perdão. Você aceita isso? Então, quando Paulo fala, o justo vai viver pela fé, ele sabe quem é o justo, ele entende a obra da cruz, ele tem uma visão clara da justiça de Deus, ferve o coração dele com essas verdades. Ele não é alguém que está falando por falar, isso é real, isso foi revelado para ele. Isso é o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, ele explica isso, sabendo contudo, versículo 16 de Gálatas, que o homem não é justificado por obras da lei, sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então, quando você vê uma igreja cheia de legalismo, exigindo uma santidade que ninguém consegue cumprir, e se você não estiver no padrão dessa santidade, você perde a salvação. São pessoas que estão debaixo do jugo da lei, tentando se justificar por obras da lei. Eles não confiam e não entendem a justificação da cruz. Então eles vão pôr uma penalidade em cima do povo esmagadora. Então vai todo mundo ficar empalhado com aquela aparência de santo. Vão cobrar, vão oprimir, vão disciplinar. É um reio em cima da igreja. Mas quero ver lá dentro do coração, quem é que não cobiça, quem é que não deseja. Quero ver, é tudo coisa externa, mas por dentro está tudo fervilhando, os mesmos pecados, mas está empanado por uma falsa aparência de religiosidade. Vocês estão entendendo isso ou não? Sim ou não? Então, vamos ler alguma coisa a mais, vamos lá. Vamos ali agora para Romanos capítulo 8, você está em Gálatas, volta lá para Romanos. Você tem que entender a justificação. Olha, para você entender as cartas de Paulo, a libertação da lei, a libertação de muitas coisas que se praticavam do Velho Testamento, que você vê muitos pregadores trazendo para o Novo Testamento e levando as pessoas a praticar aquilo que já foi abolido na cruz, você tem que entender a justificação, porque tem gente pagando preço para tentar se chegar a Deus ainda. Ele não entende que ele se achega direto pelo sangue de Jesus, não precisa pagar por nada, só precisa crer no que Cristo fez. Então, Romanos 8, vamos ler a partir do versículo 28. Não, peraí. Vamos ler. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Veja bem, porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou, para quê? Para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então você foi chamado, meu irmão, para ser conforme a imagem de Jesus Cristo. O Espírito Santo está trabalhando em você, para te levar a imagem de Jesus Cristo. É o projeto final, é quando estaremos na glória glorificado, é a coisa mais fantástica do universo. Continuando, depois ele vai dizendo, porquanto, versículo 29, porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre os mortos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, você é um chamado de Deus. Você pensa que você encontrou Jesus por quê? Porque você era mais bonzinho e Deus olhou para você e falou, olha, aquele ali é mais bonzinho, ele vai encontrar Jesus. Ou então você estava lá gemendo, chorando no seu sofrimento, aí vieram assim, quem não vem pelo amor, vem pela dor, né? Não está escrito isso na palavra de Deus, mas todo mundo fala, né? Você foi um chamado por Deus. Deus te alcançou com a sua graça, e um dia você encontrou Jesus. Não foi obra sua. Essa fé que brotou no seu coração não veio de você, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, é a graça de Deus que te alcançou. Você foi chamado por Ele. Aos que chamou, olha lá o que Ele fez, olha lá. Ele diz, e aos que chamou, a esses também justificou.
e aos que justificou, a esses também glorificou. Então, a todos quantos foram chamados, ele justificou essas pessoas. Como que ele os justificou? Por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. É Deus que nos justifica. É Deus que, através da obra da cruz, quando eu creio, me justifica, me declara justo aos olhos dele. Quem pode desfazer isso? Demônio nenhum faz isso. Poder do diabo não é nada perto dessa justificação. É isso que, quando eu compreendo, me torno liberto das mãos do diabo, justificado por Deus. Continua a leitura. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Essas são as coisas que Paulo está explicando. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará lá de graça com o filho, graciosamente com ele o que? Todas as coisas. Então ele me dá o filho, e com o filho ele me dá de graça todas as coisas. Está escrito isso aí na palavra, é assim. Por isso que levar a pessoa a fazer sacrifício para ter bens, dá tudo que tem, dá carro, dá casa, o que você vê hoje, isso é um embuste, é um engano, isso não é o evangelho. Quem não conhece essas coisas vai cair nisso, vai crer na água ungida, no óleo orado, nas fitinhas, vai beber água, vai pôr tudo em cima da televisão, vai lavar a televisão de óleo, um tal de óleo ungido, porque não conhece essas coisas. E quando conhece, se torna livre, sabe que Deus nos abençoa gratuitamente. Vem lá uma continha na tua casa, lá, olha, você gastou tanto de ar esse mês. Você paga alguma conta pelo ar que você respira ou não? Não, é um direito de nascimento. Então todo justificado que é filho de Deus, por direito de nascimento recebe de graça todas as coisas de Deus. Você tem que crer, é a fé que te põe nessa dimensão, não é emoção, mas a fé faz você entrar nesse sobrenatural do evangelho. Se você crê, é real, e quando é real, é a tua própria vida o evangelho. Continuando. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Olha o que ele responde: é Deus quem os justifica. Então quem vai poder te acusar? Ah, minha irmã, você cortou o cabelo, vai para o inferno. Quem vai poder te acusar que vai para o inferno? Ah, você pôs um bigode do diabo. Quem vai te acusar, meu irmão? Usou barba é Satanás. Quem é Satanás? Quem quiser usar barba, usa. Ah, pastor, o senhor está sem paletó e gravata. E daí? Eu deixei de ser pastor por causa disso? A gente precisa quebrar essa religiosidade que escraviza. Você aceita isso? É duro você não entender essas coisas. Está aqui nessa igreja, hein? Não é fácil não. Mas isso é evangelho, meu irmão. Quem vai te acusar? Ah, minha irmã, eu vi você sorrindo. Pode sorrir, quem vai te acusar? É Deus que te justificou. É ou não é? É Deus. Não deu o dízimo, vai para o inferno. Quem vai te acusar porque você não deu o dízimo? Vai para o inferno coisa nenhuma. Quem está debaixo de lei, o devorador vai te pegar. Mas nós não estamos debaixo de lei, nós estamos debaixo da graça. O devorador já era, meu irmão. Você acredita nisso? Aí eu corro o risco de falar assim, porque aí você nunca vai ser dizimista. O problema é seu. Mas que eu tenho que te falar a verdade, eu sou. Né? Olha, queridos, eu preciso falar isso. É um desastre. A pessoa, acontece o que acontecer na vida da pessoa, às vezes a liderança nem liga. Mas no envelope tem assim, ó, dízimo, RG, SIC, telefone, endereço. Aí quando um dia o envelope daquela pessoa não veio, e ela não deu o dízimo, aí se lembra da pessoa. Você deu o dízimo? Não deu o dízimo, você está debaixo de maldição. Coisa do diabo isso. A igreja virou uma empresa. Virou, queridos, é um comércio. Não é? Vocês entendem o que eu estou dizendo ou não? Por isso que quando eu comecei a igreja, eu falei assim, essas coisas vão ser destruídas. Não precisa a igreja crescer muito. Não, se cresceu porque foi de Deus. Mas essa escravidão eu vou sair dela. E quem tiver comigo vai sair também. Né? Ó, você tem envelopinho aí, não tem SIC, RG, telefone, dízimo, oferta, não tem nada. Eu nem sei quem é dizimista aqui na igreja. Só se você der um cheque aparece o seu nome, aí eu sei quem você é. Caso contrário, eu nem sei quem é quem, não tem relatório, não tem nada aqui, acabou essas coisas. Porque não existia isso na igreja primitiva, é ou não é? Então eu não sei quem é quem aqui, é só pela graça que a igreja sobrevive. Ah, pastor, então não dar mais nada, aí o problema é seu.
Mas Deus vai fazer o coração generoso dar alguma coisa, né? Mas quem vai te condenar, meu irmão? Presta atenção. Se eu fosse justificado por alguma obra, um bem feito meu, eu sofreria condenação. Mas como eu fui justificado pelo verbo que se fez carne, que foi para a cruz, pelo sangue, um sangue que não era um sangue de genética humana, era um sangue de genética de Deus. O sangue de Jesus Cristo era puro, né? Quando o filho nasce, ele é do grupo sanguíneo do pai, sim ou não? Faz um exame de DNA, sai lá, é o grupo sanguíneo, você é o verdadeiro pai. Jesus tinha uma mãe humana, mas não tinha um pai humano, meu irmão. Aquela semente que foi gerada no ventre de Maria trazia uma genética de Deus, um grupo sanguíneo de Deus. Você entende isso ou não? Não é uma coisa comum. Todo ser humano nasce com o sangue contaminado pelo pecado, não pode fazer expiação pelo pecado. Mas o Cordeiro de Deus nasceu com sangue, um grupo sanguíneo de Deus, um sangue perfeito. É isso que me justifica. Quem pode desfazer essa obra da cruz? Quem pode anular o poder do sangue de Jesus? O crente fala: o sangue de Jesus tem poder para o diabo ficar com medo. Mas o sangue não foi derramado para o diabo, meu irmão. O sangue foi derramado como uma oferta para Deus. O sangue de Jesus tem poder para me tornar justo e ninguém desfazer isso que foi feito na cruz. Você entende isso? Sim ou não? Então quem vai te condenar? Deus foi quem te justificou e te tornou você uma pessoa aceita para Ele. Então é coisa linda o Evangelho. Você vê um monte de pessoas defeituosas como eu, né? Todos somos defeituosos, mas Deus olha assim e fala: justificados pelo sangue, pode ir direto na minha presença sem culpa. E está você lá sem dignidade de nada, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, na presença de Deus direto. Quando o crente descobre que ele não precisa de nada mais intermediário para se chegar a Deus. Coitado do crente que acredita que uma florzinha dessa, Deus está nela, alguém ungiu, e Deus está ali, ele vai se achegar a Deus por uma coisinha que um falso profeta diz que está unção ali, e Deus leva para casa. Ele desconhece essa verdade, que ele agora na nova aliança é um sacerdócio real. Ele é sacerdote e vai direto à presença de Deus. Ele não precisa mais procurar ninguém para orar por ele. Você quer que eu ore por você? Eu vou orar. Não quer dizer que você não precisa pedir oração, mas espera um pouquinho, eu vou pedir para um homem e eu tenho acesso direto. Vocês estão entendendo? Quem não entendeu, a tua oração é poderosa. Aí eles vão aparecer: eu vou fazer oração forte, né? Eu vou fazer oração forte que vai mudar a sua vida. Vem na minha igreja, essa vigília vai ser vigília de oração forte. E os coitadinhos, por isso que a gente precisa pregar o Evangelho, eles não acreditam na palavra, eles não conhecem. Aquele homem lá vai fazer oração forte. Aí vai o crente que é templo do Espírito Santo: põe a mão na cabeça. Ele é templo do Espírito Santo, é crente, ele não tem demônio. Vou fazer oração forte. Meu Deus, ele não conhece o Evangelho, ele não sabe que a oração forte é dele. Ele tem acesso direto à presença de Deus, pelo sangue, justifica. Oração forte é a tua. Você acredita quando você ora? Acredita, aquele minutinho que você passou ali orando, o caminho está aberto, o teu Pai te ouve. Eu creio quando eu oro. Aí o crente não sabe dessas coisas, fica escravizado, não entende o Evangelho, né? Fica manipulado. Fica ou não fica? Posso falar assim com vocês? Fica dominado por um falso profeta, dominado por um sistema religioso que não deixa ele pensar, que cobra dele o tempo todo, quer controlar a vida dele, sabe? E ele não conhece essas coisas. E acho que eu vou longe, hein? Eu queria acabar uns 15 minutos mais cedo, mas eu vou acabar. Vamos lá. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus é Deus que o justifica. Então, quando eu entendi isso, olha, eu vivi 20 anos pregando e sem saber, sem conhecer o Evangelho. Toda hora eu estava lá: vamos rodear Jericó. Pessoal, vamos olhar o gigante aí. Deus derrubou Jericó, derrubou o gigante e abriu o Mar Vermelho. Mas eu ficava ressuscitando Jericó direto, porque eu falava: olha, Jericó são os problemas, vamos lá, vamos gritar, derrubar.
né? Depois agora é Golias, mas Golias já caiu na cruz há muito tempo, mas a gente ressuscitava Golias, e olha ele aí, e o povo ficava assim. Então vamos lá, pega a pedra, mas a pedra é Jesus, já derrubou, já acertou a serpente na cabeça, já caiu, não vai levantar mais. Então você vê um monte de gente hoje que nem eu, 20 anos fazendo isso, ressuscitando Jericó toda hora, ressuscitando Golias toda hora. Olha, o mar está fechado, o faraó está atrás de você, mas vamos, meus irmãos, levanta o cajado aí, vamos abrir. Daqui a pouco, o mar está fechado. Quantas vezes você fez isso? E eu também. 20 anos nessa cegueira, sabe por quê? Porque não me ensinaram o evangelho, meu irmão, só ficaram lendo o Velho Testamento na minha cabeça o tempo todo, e eu fiquei assim, embotado, só falava a mesma coisa, e olha lá, olha a farinha da panela, mas Jesus no Novo Testamento multiplicou o pão pronto, meu irmão, e multiplicou peixe, acabou a farinha da panela, vocês estão entendendo? No Novo Testamento ele multiplicou pão pronto, não precisou pôr no forno, fazer uma bolinha e dar para o profeta, já multiplicou logo direto para 5.000, né? Agora eu vou chegar para você e falar, meu irmão, olha lá, hein? Ele só tinha um pouquinho, era farinha, você tem que dar metade para a igreja, olha a oferta aqui, olha, ele multiplicou, assim vai multiplicar a tua vida. Isso é falso, isso é o evangelho falso, meu irmão. Ou você fica doido e ou você vai embora da igreja e não volta mais, ou você vai gostar tanto disso, estou livre, isso que é o evangelho. Vamos ressuscitar Jericó? Vem com Josué lutar. Não canto mais isso, não canto, não vou lutar o que já caiu. Aí, agora eu vou brincar com você, pastor, canta, né? Vou brincar, não leva a mão, canta assim: como Zaqueu, quero subir, entra na minha casa, né? Peraí, ele já entrou na minha casa há 35 anos, já mudou minha estrutura, eu já sou uma nova criatura. Você é? Então eu vou cantar uma coisa que nega o que o evangelho fez por mim. Entra na minha vida aí, mexe com a minha estrutura. Ai, que poder, que ignorância. Eu estou cantando uma coisa que nega o que Deus já fez por mim. Ele já entrou na minha casa, já mudou minha estrutura, já mudou minha vida, me salvou. Aí eu canto isso, que eu não entendo o evangelho, isso cria um véu na minha cabeça. Eu estou sempre assim, vendo Deus longe para entrar na minha casa, longe para entrar na minha casa. Então às vezes nós estamos cantando coisa que mata a nossa fé. É bonita para o incrédulo que não conhece nada, mas para quem nasceu de novo já se cumpriu, sim ou não? Então eu fico cantando, olha, você vê que eu repito muitos cânticos, mas eu não posso cantar certas coisas aqui que vão anular o que eu estou pregando, gente. São poucos os louvores verdadeiros, né? Olha, se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom. Mentira. Mas um desejo eu tenho de ser transformado, né? Preciso tanto do teu amor, do teu perdão, dai-me um novo coração. Mas ele já me deu um novo coração, eu já nasci de novo, tem uma coisa boa em mim, é o Espírito Santo. Se ele olhar e falar, selado com o Espírito Santo. É bonita essa música? É, mas é uma heresia, porque não fala a verdade do evangelho. Aí, dai-me um coração, Senhor, me dá um coração. Aí Deus, olha lá a ignorância, eles estão cantando um louvor terrível, eu não posso receber, porque está anulando o que o meu filho fez na cruz. Vocês estão entendendo? Está anulando o que ele fez na cruz. Dar-vos-ei um coração novo, Ezequiel profetizou. Porém, dentre vós o meu espírito, dar-vos-ei espírito novo. Já aconteceu, nós nascemos de novo, o Espírito veio habitar dentro de nós. Eu vou cantar para ele me dar um novo coração. Se eu nasci de novo, ele já me deu. Eu creio, sou uma nova criatura. É o que o evangelho me mostra. Mas se eu ficar com a cabeça só no Velho Testamento, eu não enxergo o novo. O novo completou o velho, gente. O velho apontou para o novo vem, eu estou na nova aliança, justificado. Agora eu não vou ressuscitar aquilo que Deus já enterrou. Está claro isso, queridos? Vocês aceitam esse tipo de conversa? Eu preciso numa rádio bem forte falar essas coisas. Ore por mim, para pregar isso, ensinar isso abertamente. Eu sei que eu não vou ficar uma semana,
mas acho que uma semana eu fico. Ensinar o evangelho para as pessoas. O povo está com sede da graça de Deus, do evangelho, sede da obra da cruz. Olha bem, quem que está pregando a obra da cruz? Que não se fala mais do Espírito Santo, não se fala mais da obra da cruz, é só ficar rico o tempo todo e prosperar e cura, prosperar, não fala mais. Cadê o evangelho, gente? Toma posse da bênção, toma posse da bênção, toma posse da bênção. É só tomar posse da bênção. Um crente avarento, né, egoísta, só quer tomar posse da bênção, conquistar. Não quer dar nada para ninguém, não quer fazer nada por ninguém. Antigamente se falava em missionário, né, em evangelizar. Que evangelizar? Fala assim, pessoal, o culto de evangelização não aparece ninguém. A pessoa não está interessado nem em dar um folheto. Culto da prosperidade. Todo mundo bufando. Eu vou exercitar a fé. Posso brincar? E muitos pastores que cresceram suas igrejas, que começaram na década de 70 e cresceram, perderam a pureza de coração. Porque eles prosperaram, e só falam isso nas igrejas dele, né? Eles têm que estar com os carrões de 70 mil, né? Pagando um condomínio de 15, os filhos tudo em aquelas faculdades, tudo rico. E tem que provar alguma coisa, não é verdade? Eu sou próspero, porque perderam aquela sensibilidade do coração, aquele desejo. Vocês entendem isso? Vai no culto deles para você ver se eles falam alguma coisa de salvação de alma. Eu vou vender esse livro, eu vou vender esse dicionário, tiro uma grande oferta, porque é o congresso disso, congresso daquilo, e chega lá só crente no congresso, é só congresso para crente. Congresso é bom, é só para crente, está lá um monte de pastor lá, e ralabá, calabacá, e só fica nisso, e vai receber, vai mudar, né? Meu irmão, cansei dessas coisas, viu? Essa língua aqui não é estranha não é a língua do Espírito Santo. E hoje eu acho que você não vem mais. Esse visitante veio aqui, estou olhando para ele ali preocupado. Então essa é a pessoa justificada. O que Cristo fez na cruz é o máximo, é tudo, é a coisa mais gloriosa do universo. É por isso que o diabo, ele quer esconder a obra da cruz, ele quer anular a obra da cruz. Ele pôs no meio da igreja essa maldita doutrina da prosperidade para manter o crente correndo atrás de riqueza uma vida inteira. Vocês estão entendendo? E ele fica insensível, ele não é sensível mais para a salvação de ninguém. Ele só quer coisa que interessa para ele. Para me engrandecer, Deus vai abrir a porta, eu vou prosperar, eu vou conquistar, eu sou cabeça, eu não sou cauda. E quando tem que falar de Jesus para alguém, não tem um coração mais sensível, virou uma pedra o coração dele. Ele sim que tem que cantar, dai-me um novo coração, né? Então, quem é o justo? É aquele que foi justificado pelo Senhor Jesus, foi justificado pelo sangue. Então, quando eu descobri isso, meu irmão, essa justificação, a redenção, né? Vivia buscando o Espírito Santo. Vamos buscar o Espírito Santo, toda hora culto de busca do Espírito Santo. Mas eu lia lá, não sabeis que sois santuário de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós, mas estava o véu aqui, eu não entendia. Então vamos buscar o Espírito Santo. Fazia a noite toda sem dormir, eu trabalhava a semana inteira quebrado. Chegava sexta-feira, eu estava tonto de sono, tinha que ficar naquela vigília lá, buscar o Espírito Santo, dormindo, encostado na parede, um sacrifício terrível. Aí um dia eu entendi. Não sabeis que sois santuário de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Peraí, eu estou buscando o Espírito Santo lá fora. Você não sabe que você é santo? Pera, estou entrando em parafuso. Estou buscando o Espírito Santo lá fora, o tempo todo. Cadê ele? Ele é rápido, eu não alcanço ele. Eu estou buscando ele toda hora, mas parece que ele vem e depois vai, eu tenho que estar atrás dele. Vocês não sabem que vocês são santuário de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo, que vocês têm da parte de Deus, que vocês não são de vós mesmos? Aí, tchum! Estou buscando uma coisa que sempre esteve dentro de mim. Entende isso ou não? Não precisa sentir para crer que o Espírito Santo está dentro de mim. A palavra diz que está selado com Ele. Ele é o penhor da nossa herança. Acabou o problema. Eu não estou mais atrás dele, ele está comigo o tempo todo. Creio ou não creio? Quando eu creio, eu entro no Evangelho, e o Evangelho se torna real para mim. É o poder de Deus para a salvação. 20 anos eu não entendi essas coisas. Que tristeza, irmãos. Você também?
Tem gente que não entendeu, acho que mais de 20, hein? Né? 15 anos, vamos no culto do Espírito Santo, vai, bate o pé no chão, dá glória, 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 começa a falar glória, 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 para ver se você não fala em língua estranha, na hora enrola a língua, glória, 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 glória. Eu nunca vi ninguém na Bíblia, nenhum dos apóstolos, meu irmão, é agora, põe a mão na cabeça, vai dando glória, 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 glória. Nunca vi isso. Eu estava num lugar que põe a mão assim na cabeça e fala assim, imita a minha língua. Aí a pastora falava, halabashirilambalabá. Ah, pronto, está batizado com o Espírito Santo. Mesmo, eu nunca vi ensinar a falar língua estranha. Ensinar a falar língua estranha, vai falando igual, aí vai repetindo, ei, que alegria, todo mundo vinha na aula para aprender a falar língua estranha. Eu nunca vi isso, eles nem sabiam que era língua estranha, quando as línguas vieram e eram línguas conhecidas, eles ficaram cheios de Espírito Santo e falaram línguas naturais da região onde cada um morava, de diversas nações, não eram estranhas, era estranha para eles, mas para aqueles que ouviram era língua materna. 20 anos eu não entendi isso, você 25, 30, se eu falar isso, a turma fala assim, esse pastor é, mas eu enxerguei o evangelho, glória a Deus, né? Agora eu desviei tudo, queridos. Como é que o justo, então quem é o justo? Paulo sabia, Paulo foi um perseguidor da igreja, mandava matar as pessoas da igreja, tinha cartas de autoridades para prender as pessoas e lançá-las na prisão. Ele julgava estar servindo a Deus, mas um dia ele encontrou Jesus, teve revelação do evangelho, da graça de Deus, da justificação pela fé. Então ele sabia quem era o justo. É isso que ele ensinou em todas as epístolas dele. Leia Romanos, do capítulo 4 em diante, ele vai explicando que Abraão não foi justificado por obras, foi justificado por fé. Ele chega no capítulo 5 e diz, justificados pois pela fé estamos em paz com Deus. Do capítulo 1 ao capítulo 4, os 3 primeiros capítulos de Romanos, ele vai explicar a queda do homem, o estado de pecado do homem, o estado depravado da raça humana, a incapacidade do homem se voltar para Deus, o homem destruído, atolado no pecado, incapaz de voltar para Deus, né? Vai mostrar que todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis, não há quem entenda, não há um que busque a Deus, não há um justo sequer. Aí do capítulo 4 em diante ele pega Abraão para explicar que a justiça ela vem pela fé, não vem por obras. Explica que Abraão foi justificado porque ele creu. Abraão não tinha nenhuma obra, a primeira coisa que ele fez foi crer, depois que vieram as obras. Então ele explica que Abraão tinha que se gloriar, não diante de Deus, porque ele não foi justificado por obra nenhuma. No capítulo 5 ele vai trabalhando e ampliando o assunto, justificados pela fé, temos paz com Deus, explica que em Cristo nós somos justificados gratuitamente. Capítulo 6 de Romanos ele vai falar que nós somos sepultados, mortos com Cristo na cruz, nós morremos para o pecado. Vai dizer que o pecado não tem domínio sobre nós, nós estamos debaixo da graça e não da lei. Capítulo 7 ele vai explicar as duas naturezas, natureza humana, carnal, que quer fazer as coisas erradas, mas uma nova natureza lá, nascido de novo no teu espírito, uma natureza interior do Filho de Deus. Então você vai estar num grande conflito, do lado exterior quer fazer o mal, do lado interior quer fazer o bem. Vai explicar isso. No capítulo 8 ele fala, ainda que você viva a parte do capítulo 7 com essas duas forças, agora, pois, não há mais condenação para você, não há condenação para ninguém que está em Cristo Jesus. Por quê? Porque uma outra lei, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, dentro de nós, nos libertou da lei do pecado e da morte. E assim, meu irmão, você precisa aprender Romanos, de ponta a ponta. Quem entendeu o Evangelho, não é Mateus, Marcos, Lucas e João. Leia Romanos que você vai entender o Evangelho. Certo? Fala assim, amém. Acho que eu vou deixar a próxima parte para a semana que vem. Tudo bem? Você entendeu isso ou não? Amém. Então quem é o justo? Aquele que foi justificado por Deus, né? Foi feito por Deus justo, aceito por Ele. E como é que esse justo vai viver? Pela fé no Evangelho. Ele vai descobrir o Evangelho. Ele vai falar assim, de fé em fé, uma fé crescente. Então ele vai compreender um pouquinho o Evangelho, ele vai chegar no primeiro degrau da fé. Depois ele vai entendendo a justificação, vai entendendo a redenção, vai entendendo a habitação do Espírito, ele vai entendendo essa salvação eterna, ele vai entendendo a obra da cruz. Então ele vai de fé em fé, crescendo na fé, crescendo,
uma fé nova, uma fé madura. É isso aí, até que o justo ele vai viver como? Não pelas emoções, não pelos sentimentos, não por vista. Ele vai viver por aquilo que ele acredita, ele vai viver o Evangelho. Amém? Então, domingo que vem é o culto da ceia. Vamos ver, se der eu concluo, se não só no Deus. Fala para o teu irmão, vai justificado, vai em paz para casa, tenha uma boa semana.